Obrigada, queridos. Logo eu chamo vocês de novo. Pode tomar seu assento. Aleluia. Que alegria receber vocês nessa noite fria, chuvosa, mas tão poderosa na presença de Deus. Tão poderosa. Sabe, queridos, tenho a certeza que o Senhor passeia no nosso meio nessa noite. O Senhor passeia no nosso meio nessa noite. E o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra muito poderosa. Vocês me ouvem bem? Sim? E eu quero partilhar com vocês. Nós vamos ler bastante palavra nesta noite, amém? O tema da nossa palavra hoje é o favor de Deus em nossos dias. Diga comigo, o favor de Deus em nossos dias. Sabe, queridos, você sabe o que é o favor de Deus? O favor de Deus é a graça. A graça é o favor imerecido de Deus sobre as nossas vidas. Sabe, queridos, quando nós vamos lá para a palavra, no Antigo Testamento, quando nós lemos sobre Moisés, eles viviam no tempo da lei. Mas nós, depois que Jesus veio, depois que Jesus morreu na cruz, foi crucificado, ressuscitou, e está sentado à direita de Deus Pai, e enviou o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, sobre todo aquele que nele crê, todo aquele que já confessou a Jesus como seu único e verdadeiro Salvador e Redentor. O Espírito Santo de Deus passou a habitar dentro de você. Amém? Até aí tudo bem? E nós hoje estamos no tempo da graça, não mais no tempo da lei. Nós vivemos no tempo da graça. Nós vivemos no tempo do favor imerecido de Deus. O que é favor imerecido? Nós não merecíamos, mas Ele nos deu. Diga comigo, eu não merecia, mas Ele me deu. Por que eu convidei você a declarar isso? Porque assim, nós não merecíamos, mas Ele nos deu. É seu filho, é seu filha, e Ele não retirou de nós. Então, se tem alguém aqui que por algum momento já falou, eu não mereço o favor de Deus, sabe, não é por questão de merecimento. Verdadeiramente nós não merecíamos, mas Ele decidiu nos dar. Jesus decidiu morrer na cruz por nós. O Pai decidiu dar o seu Filho único para que nós fôssemos salvos, para que o nosso nome pudesse ecoar na eternidade, assim como nós estávamos cantando. Maria, José, Marilei, Michael, por causa da graça que nos envolve. Sabe, queridos, a presença do favor de Deus, ou a presença da graça, não impede que a gente passe por adversidades. Amém? Mas sabe o que ela faz? Ela nos traz a convicção que, independente de qual for a adversidade, diga comigo, independente de qual for a adversidade, eu sei que tem solução. Aleluia! É desse jeito, queridos. Saber quem nós somos, saber qual é a nossa identidade, porque a nossa identidade é celestial. Nós somos embaixadores de Cristo neste lugar. Em breve nós voltaremos para casa. A nossa identidade é dos céus. Sabe, queridos, nós somos espírito, alma e corpo. Mas antes de ser alma e corpo, nós éramos espírito. Então você é muito mais espiritual
do que carnal. Então, o correto é muito mais que você ande no Espírito do que na carne. Amém? Aleluia! Deus é bom, aleluia! Queridos, como é uma vida? Como é a vida de quem entende, que vive e que tem o favor de Deus todos os dias, o favor de Deus nos nossos dias? É uma vida de fé, é uma vida de confissão. Confissão do quê? Confissão da palavra. Confissão da palavra. Autoridade e posicionamento no Espírito. Glória a Deus por essa chuva. Hoje tem fundo musical. Aleluia. Eu não posso nem dizer para tirar, né, Michael? Aleluia. Viver uma vida sabendo que é favorecido por Deus, é viver uma vida de fé, de confissão, de autoridade. Sabe, queridos, quem aqui é pai e mãe? Nós sabemos, quando nós nos tornamos pais, que nós temos autoridade e legalidade sobre os nossos filhos, não é verdade? Quando nasce, a gente vai lá, registra, ou quando adotou, enfim, mas é pai, é responsável, tem autoridade. Amém? Quando vai para a escola e precisa ir lá, eles chamam o responsável. Por quê? Porque a autoridade. Se há autoridade legal no meio dos homens, quanto mais no Espírito. Amém? Conseguiram pegar? Vou falar de novo. Se há autoridade legal no meio dos homens, quanto mais no Espírito. Amém? E é isso que nós precisamos nos atentar. É isso que nós precisamos prestar atenção. É isso que nos leva a viver uma vida em abundância. Por quê? Porque quando nós vivemos em fé, em confissão da palavra, sabemos a autoridade que há sobre as nossas vidas, a autoridade do crente, a autoridade do cristão, a autoridade que já foi nos dada. Amém? E um posicionamento no Espírito. Sabe, queridos, o tempo de Deus não é o nosso tempo. E o nosso tempo não é o tempo de Deus. Amém? É possível que Deus já tenha falado palavras para você e ainda não se cumpriu. E muitas vezes você questiona o Senhor. Mas quando será? Se Ele falou, vai acontecer. Mas é possível também que você esteja vivendo coisas que você nem se lembra, mas que o favor de Deus tem chegado sobre a sua vida, e que daqui a um tempo você vai olhar para trás e vai dizer: aquela palavra eu vivi no tal tempo e só agora eu estou me dando conta. Acontece isso? Sim, acontece. Por que eu estou trazendo isso para nós nesta noite, queridos? Porque nós carregamos o favor de Deus. O favor de Deus está sobre as nossas vidas. Assim como o favor, como os braços firmes de um pai que carrega um filho. O favor de Deus não é por quanto nós pedimos, é pelo quanto Ele nos ama. E Ele nos ama numa medida incomparável. Sabe, Deus, Ele não tem filhos especiais, Ele não faz acepção de filhos, Ele ama todos nós da mesma forma. Mas há os filhos que já entenderam que têm acesso liberado,
e que se achegam mais ao Pai. Vocês estão entendendo? E o que Ele quer nos dizer hoje? Filhos, já está pronto, já está feito, já é seu, mas você precisa acessar. Você precisa acessar. Você precisa acessar. O que Jesus tinha que fazer, o que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Agora é nós que precisamos fazer, assim como nesta noite. A gente se encorajou, porque é dia de culto e nós amamos cultuar e celebrar. Porque como o pastor falou aqui, e eu também falei, ninguém é despedido da presença do Senhor de mãos vazias, a não ser que você não queira pegar nada, tomar posse de nada. A não ser que você só esteja com o corpo presente e o resto esteja lá fora. Porque Ele tem algo para nos entregar nessa noite. Cada um na sua medida. Cada um conforme o que você precisa. Amém? Aleluia! Aleluia! O favor de Deus, ele não é um evento esporádico. O favor de Deus, Ele está disponível nas nossas vidas em todo o tempo. De segunda a segunda. Da meia-noite à meia-noite. Da 1h à meia-noite. Quando nós abrimos os nossos olhos e quando nós nos deitamos. Inclusive quando nós estamos dormindo, o Senhor é o que nos guarda. Por quê? Por causa do favor de Deus sobre as nossas vidas. Por causa do favor de Deus disponível para mim e para você. O favor de Deus é uma realidade permanente na vida do crente nascido de novo. O favor de Deus, a graça de Deus é uma realidade permanente na vida do crente nascido de novo. Quem é o crente nascido de novo? Esse que eu acabei de falar aqui. Todo aquele que já aceitou a Cristo como seu único e verdadeiro Senhor e Salvador. E o Espírito Santo já passou a habitar no seu coração. E se você não tinha aceitado ainda, você pode ir dizendo aí na sua cadeira mesmo. Senhor, eu quero te aceitar nessa noite, como meu único, verdadeiro Senhor e Salvador da minha vida. Jesus, eu quero te aceitar nessa noite, como meu único, verdadeiro Senhor e Salvador da minha vida. Mari, pode ser assim? É claro que pode. Não é sobre os homens, é sobre você e ele, é sobre eu e ele, é sobre você e ele. Aleluia! Aleluia! Vamos ler Salmo 5, versículo 12. Aleluia! Quando nós reconhecemos e ativamos esse favor pela fé, nós vivemos acima das circunstâncias e nos tornamos canais do favor de Deus sobre os outros. Aleluia! Pode colocar para mim o Salmo? Aleluia! Aleluia! Salmo 5, versículo 12. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cerca do teu favor. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas do teu favor. Sabe, queridos, lá em Efésios 6, a gente vê a palavra, e não só lá, tem vários outros lugares que vai falar que a palavra de Deus é como um escudo. Eu ia trazer o escudo da Mulher Maravilha, mas daí eu pensei, só daqui a um ano o pastor me chama de novo para pregar, então não trouxe. Então vamos de Bíblia, amém? Quem tem a sua Bíblia aí? Faz assim. Sua Bíblia, seu smartphone, faz de conta que é um escudo. É um escudo. Eu vou ler de novo aqui.
Pois tu, Senhor, abençoas o justo. Tem algum justo aqui? Amém. Aleluia. E como escudo os cercas do teu favor. É mais ou menos assim. Michel, vem cá. Vem cá ligeiro, Michel. Segura para mim aqui. Ó, e diz assim, e é como escudo. Vou ler de novo. Pois tu, Senhor, abençoas o justo. Está dizendo que quem abençoa o justo? O Senhor, Deus. E como escudo, quem é o nosso escudo? O próprio Deus. E aí ele está aqui, ó. Ele está aqui. Eu vou virar, tu vai ficar aqui. Não vai conseguir virar. Ele está aqui, ó. Na minha frente, no meu lado, no meu outro lado, abaixo, acima, atrás. Ele é o meu escudo. Aleluia! Aleluia! Aleluia, queridos. Quando nós entendemos que o Senhor é o nosso escudo, a nossa proteção, é Ele que nos guarda. Sabe, queridos, só com isso nós já poderíamos ir embora saltitando. E se molhasse para chegar no carro, não teria problema nenhum. Porque eu quero que você entenda, se você está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, porque aquele que está em Cristo, tem alguém em Cristo aí? Aleluia! Porque todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Então, se eu estou em Cristo, o Senhor é o meu escudo. O Senhor é o que me guarda, o Senhor é o que me protege. O Senhor é que abre caminho. Nós precisamos entender isso, queridos. Isso é palavra de salvação. Sabe por que nós precisamos entender isso? Porque os dias maus vêm. Eu falei aqui, favor de Deus não é ausência de adversidade, pelo contrário, é a certeza que para qualquer adversidade que surja, haverá solução. Aleluia! Para qualquer adversidade que surja. Mas Mari, tem uma causa judicial que você não faz nem ideia. Já está na 5ª, 6ª, sei lá quantas instâncias pode ter. Aleluia! Comece a celebrar. Porque é quando é o impossível para você, que o Senhor vai lá e coloca a mão dele, e mexe lá, e coloca, isso é do meu filho, aqui tem o nome do meu filho, aqui tem o nome da minha filha. E eu não vou permitir que o nome do meu filho e da minha filha seja envergonhado. Então eu entro na causa. Aleluia! Esse é o meu e o seu Deus. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso escudo. Esse é a nossa fortaleza. Aleluia! E por que nós precisamos entender isso, queridos? Porque naquele dia mau, naquele dia difícil, naquele dia que você está sentado numa roda de pessoas descrentes, naquele dia semelhante ao que Daniel estava na cova dos leões, aleluia! Você não vai temer mal nenhum, sabe por quê? Porque você sabe quem é o teu escudo. Você sabe quem é que fecha a boca daqueles leões. Você sabe que você tem um Deus. Você sabe que você tem um Pai. Porque você sabe que você tem favor merecido. Favor de filho. Nós não merecíamos, mas Ele decidiu nos dar. Nós não merecíamos, mas Ele nos chamou pelo nome e disse: é teu, meu filho, é por ti, minha filha. Aleluia, aleluia. Queridos, eu não sei vocês, mas eu me alegro com isso. Eu fico bem doida, porque eu já tive dias maus e tenho. Mas por muitas vezes eu me descabelava, eu chorava, esperneava. Mas hoje eu aprendi a louvar. Hoje eu aprendi a celebrar.
Hoje eu aprendi a me alegrar. Sabe, nós começamos cantando aqui, aleluia. Diga aleluia. Aleluia. Sabe o que é aleluia? Vou dizer para você. Alguém aqui já viu fogos de artifício estourando? Sobe no céu e faz... Sabe? Negócio bonito? Amém? Então tá. No 3, nós vamos bombardear de aleluia. 5, tá? No 3 a gente vai dizer aleluia, 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 aleluia. Porque fogos de artifício é legal quando vem vários, não é? Então tá. Depois que a gente faz... Eu ia explicar antes, mas eu vou explicar depois, só para ver quanto você é capaz de se mover por fé. Porque parece, vocês têm uns até rindo e está tudo bem, amém, glória a Deus. Mas, gente, eu estou aqui me ensinando a palavra. Parece engraçado, mas o poder que tem essa palavra é de arrancar almas do inferno e lançar para o céu. É o poder de Deus que ressuscita dos mortos, ressuscitando dentro de mim e de você sonhos, clareza, inspiração e vigor. Diga comigo, vigor. E vigor. Vigor. É Ele que restaura o vigor dos nossos ossos. Amém? Aleluia. Vamos voltar para o aleluia. No 3, a gente vai dizer 5 aleluia. E depois eu explico, tá bom? Alguns já pegaram, mas eu vou depois explicar. 1, 2, 3. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Queridos, a gente não é doido, a gente só é feliz. Porque quando nós declaramos algo, quando a nossa boca se abre para declarar algo, o inferno precisa se aquietar. O inferno treme. Sabe, vou voltar lá para os fogos de artifício. Toda vez que nós dizemos aleluia, no reino do Espírito, é como uma explosão de fogos de artifício. Pegou? Quando nós dizemos aleluia, no reino do Espírito, é uma explosão de fogos. É uma grande celebração. Amém? Mário, o que quer dizer isso? Sabe? A gente já falou aqui, mas me lembrei de 2 situações e vou trazer. Esses dias, sei lá, acho que faz 2 semanas, né? A gente estava em Caxias e quebraram o vidro do nosso carro e roubaram uma mochila, tinha lá notebook, umas coisas do Jonathan, enfim. E em tudo Deus nos ensina. E isso foi muito cedo. A gente deixou o carro por volta de 8h30, e isso foi às 8h35, porque 8h40 já tinha registro de passar o cartão. Mas está tudo certo, fique em paz, está tudo alinhado. Mas o que acontece? Ao meio-dia a gente era para ir de carro e a gente não foi. O Senhor nos guardando, porque o treinamento que a gente estava ia até o fim do dia. Porque é certo que a gente ia paralisar ali. Ok? Nós passamos na mesma rua, nós chegamos e não vimos nada. Fomos almoçar, voltamos do almoço. E eu ainda fui insistente e disse para o meu esposo, amor, vamos de carro, está frio. Aí tinha uns irmãos abençoados, não era só o Jonathan, tinha mais gente. Disse, não, vamos caminhando. Tá, vamos caminhando. Fomos caminhando, voltamos caminhando, passamos no lado do carro. A gente viu alguma coisa? Não. Chegamos 6h30, Jonathan foi abrir assim, nem tinha visto. Eu olhei, tem algo estranho. E fiquei com vontade de rir, mas eu não podia rir, porque era no lado dele. Eu disse, tem algo estranho ali. Aí o Fábio fez a volta. Já quebraram o vidro. E eu tinha vontade de rir, mas eu não podia rir, porque o Jonathan ficou apavorado. Ai, Jonathan, desculpa. Aí, tudo bem, fomos ver. Só levou aquela mochila. Tinha outra mochila com outro notebook no porta-mala. Tinha vários cartões no console. Agora contei os, tá?
E estava ali, enfim, nada. Entramos no carro, viemos para casa. O Jonathan branco, não sabia o que fazer, enfim. Aí chegou numa certa altura, eu disse, eu posso rir? Aí eles ficaram, não, é que me dá uma vontade de rir, eu quero cantar. E eu comecei a cantar, e comecei a rir, comecei a dizer aleluia. Obrigada, Senhor, aleluia, o Senhor é bom. E aí o Fábio começou a orar, começou a perdoar esse moço. E a gente veio orando, celebrando. A gente foi lesado? É claro que foi. Tinha uma adversidade, sim. Mas o favor, a graça estava ali. Tinha favor imerecido sobre a nossa vida. Jonathan está aqui, não teve... Nem com os cacos de vidro ele se cortou. Sabe, queridos? Mas Mari... Como assim? Um dia desses eu estou atendendo uma irmã e era uma situação bem complicada. No final eu disse, vamos celebrar. No começo ela me olhou, depois ela disse, isso aí, vamos celebrar. Porque quando nós celebramos, confunde o inimigo. O que é isso? Viver com o conhecimento de quem tem favor de Deus. Lembra que eu falei aqui, o favor de Deus não significa ausência de adversidades, não significa ausência de problemas, mas significa a certeza de que para todos eles tem uma... Vou dizer de novo. Viver uma vida sabendo que tem o favor de Deus à sua disposição, um favor de Deus que te alcança, a graça de Deus que te alcança, não é uma vida sem problemas, sem adversidades, mas é ter a certeza que diante de toda adversidade haverá uma... Queridos, eu entendi que quem não abriu a boca não quer a solução. E aí está tudo bem, porque aí é você e Deus. Amém? Mari, é assim? É assim. Sabe por quê? Porque Deus já dispôs, mas se você não se move nem para abrir a boca, Deus não pode te forçar a nada. Ai, eu sei que pegou forte agora, mas é assim. É assim. Nós precisamos aprender a reconhecer o favor de Deus. Aquele que nos guarda. Aquele que nos protege. Aquele que nos deu a vida. Sabe por quê? Porque há um propósito sobre a sua vida. Sobre a sua família. Sabe, quando Deus nos criou, eu e você, Ele já nos deu dons e talentos. Mas não são para benefícios nossos próprios. É para você abençoar o outro. É para você abençoar os seus irmãos. Sua esposa, seu esposo, seus filhos, os colegas no ambiente de trabalho. Mas e eu? Você vai ser abençoado com os dons e talentos que estão sobre a vida do seu irmão. Amém? Aleluia. Vamos voltar para a palavra. Aleluia. Vamos ler Lucas 4, do 18 ao 19. Sabe, queridos? Lucas 4, do 18 ao 19. Sabe, queridos? Quando a gente chama vocês para interagir, porque assim, o culto a Deus, não é simplesmente alguém vai estar aqui, pregando a palavra, ministrando a palavra e a gente escuta. Não, a gente interage. A gente canta, a gente segue o raciocínio, a gente faz parte dessa ministração. Quando Abraão foi levantar um altar do holocausto de Isaac, Abraão não foi sozinho. Diz que foi Isaac e funcionários dele, levando as coisas que precisava. Abraão estava ali levantando um altar sozinho? Não. Então o culto é da igreja. Amém? Amém. Aleluia. Vamos lá. Lucas 4, 18 a 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu
Vamos dizer comigo então. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Então, queridos, eu e você, sobre mim e sobre você, está o Espírito do Senhor. Quando a palavra diz que é sobre os pobres, pode ser que algumas vezes a gente pensa assim, é sobre os menos providos de condições financeiras e materiais. Não. Pobre é todo aquele que está desprovido do Senhor. Porque todo aquele que está provido do Senhor tem abundância sobre a sua vida. Abundância não é simplesmente sobre uma vida material boa e estável. Não que isso seja problema. É desejo do Senhor que nós, os filhos, vivamos e tenhamos o melhor dessa terra. Quando a palavra diz para que nós venhamos a comer o melhor dessa terra, é se alimentar. Não é só comer, é se alimentar, é usufruir. Amém? Mas a palavra está dizendo que o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus veio sobre mim e sobre você, para que a gente leve o Evangelho. O que é o Evangelho? Palavra da salvação. Aos que estão desprovidos. Palavra da salvação, sabe o que é, queridos? É a palavra que nos arranca do inferno e nos direciona para o céu. Estávamos condenados a passar a eternidade no inferno, porque estávamos desligados de Deus. Mas por causa do favor imerecido, hoje nós podemos olhar para o céu e ver a nossa eternidade. Amém? Aleluia! E é isso que eu e você fomos chamados, viver uma vida. O favor de Deus nos nossos dias é exatamente isso. Sabe, aquelas pessoas no seu trabalho, na sua convivência, ou aqueles familiares, que às vezes parece que é tão difícil de permanecer perto, porque tem alguma coisa. Comece a orar por eles. Comece a declarar salvação sobre a vida deles. Mas Mari, eu não sei como falar para eles sobre Jesus. Sabe, queridos, você pode falar assim. Você sabe que existe Deus? Sim. Sabe que existe o diabo? Sim. Então tem 2 times. Escolhe no qual tu quer jogar. Deus vai te jogar para o céu. O diabo vai te jogar para o inferno. Parece tão simples, mas é tão poderoso. Mas por que eu estou instigando vocês nessa noite? Para quê? Para que você se inspire. Nós oramos aqui para que a gente saia com o nosso coração queimando, em chamas, para levar esse Evangelho, sabe? Deus não te tirou numa noite fria, gelada, chuvosa, no final de um baita feriadão, de casa, simplesmente porque tem algo só para você. Não, tem um propósito. A missão é muito maior. O leque se abre muito maior. É sobre aonde você vai alcançar, sobre as vidas que você vai alcançar. Porque o favor de Deus não para em você. O favor de Deus jorra de você. Aleluia. Amém? O favor de Deus é a nossa identidade em Cristo.
Aleluia. Em 2 Coríntios 5, 21, a palavra diz assim, ó: Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados. Deus fez daquele que não tinha pecado algum, de Jesus, a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então nós somos justos. A morte de Cristo nos levou à reconciliação com Deus. E nos levou de uma posição de pecadores para justos. De pecadores para filhos de Deus. E quando nós conseguimos reconhecer qual a nossa identidade nele, qual a nossa identidade em Cristo, e passamos a declarar, como nós fizemos aqui, já, com versículos, com confissões de verdades sobre a nossa identidade em Cristo. Sabe, queridos, isso paralisa o inferno. E isso nos tira de uma condição de medo e nos lança numa condição de ousadia, coragem e intrepidez. Porque quando nós fomos criados, foi nos dado o espírito de ousadia, coragem e amor. Aleluia. Vamos dizer comigo mais um negócio? Eu sou justo pela fé. O favor de Deus me envolve. É meu direito em Cristo. Viu como é simples, queridos? Porque às vezes a gente fica pensando, mas eu não sei nenhum versículo de cor. Mas é sobre as suas palavras, sobre o que você entendeu. Não é sobre decorar. Logo você vai começar a entender e vai começar a subir os versículos. E está tudo bem. Eu também não sei muitos. Mas conforme a gente vai lendo a palavra, vai subindo. Por quê? Porque a verdade está enraizada dentro de nós. E é sobre isso. É sobre a verdade que está enraizada dentro de nós. Eu sou justo pela fé. O favor me envolve. É meu direito em Cristo. Aleluia. O favor é uma ferramenta dos céus para a sua missão. O favor de Deus é uma ferramenta dos céus para a sua missão. Eu vou dizer de novo. O favor de Deus é uma ferramenta dos céus para a sua missão. Viu o que eu acabei de dizer? Que os dons e talentos, o favor de Deus que está sobre nós, não é para parar em nós, porque é para jorrar esse favor, como um rio de água viva. O favor de Deus é como uma ferramenta, é uma ferramenta nas nossas mãos. Eu não sei no que você é bom, mas naquilo que você é bom, a favor de Deus para que você flua. E naquilo que você não é bom, mas você está sendo instigado para iniciar, vem um favor também, uma graça, uma capacitação. Sabe, queridos, quando meu esposo já era consagrado pastor lá em 2017, mas quando nós tivemos a direção de vir para Flores da Cunha, é claro que o nosso coração tinha situações, tinha medo, tinha dúvida, porque a gente nunca tinha estado à frente de uma igreja. Nem era nosso sonho e desejo humano e pessoal. Por que eu digo isso para vocês? Porque nós não fomos obrigados. Não, o Espírito Santo nos trouxe clareza, nos trouxe afago, nos direcionou, nos mostrou qual era a missão. E a gente disse, sim, Senhor, é isso que a gente quer. A gente quer estar no centro da Tua vontade. E foi isso que aconteceu. Mas o que acontece? Há uma graça específica que vem sobre a vida daquele que está alinhado à vontade do Senhor. Então, se até hoje você tinha ficado paralisado, quem sabe você
já foi em tantas igrejas, e quando começam a te chamar para que você se envolva, sabe, os líderes, o pastor começa a dizer, te chamar para perto, para que você se envolva, você começa a dar um passo para trás. Por quê? Porque você não vê sobre você tudo aquilo que Deus já colocou. Mas Deus permite aos líderes ter uma visão mais ampla. E muitas vezes nem você acredita de quanto você é capaz, mas o Senhor acredita, porque Ele que depositou tudo em você. Você está conseguindo entender? Sabe, queridos, então eu estou trazendo isso para você por quê? Porque há uma graça específica. Aquele que chamou capacita, aquele que chamou ensina, aquele que chamou direciona. Tem coisas que nós não sabíamos fazer, mas hoje quando nós nos vemos fazendo, até a gente fica surpreso. É sério. Mas, queridos, é tão bom a gente ter a certeza que está no centro da vontade de Deus. E o que é isso? É ser guiado pelo favor de Deus. É porque a gente tem muitas qualidades e habilidades? Não. É porque o favor de Deus pega junto, te abraça, te alcança, te leva, te direciona. Olhe para as suas mãos. Deus lhe deu mãos para segurar ferramentas, mas também lhe deu mãos para tocar nos enfermos, nos cegos, nos surdos e curar. Há dons. Há pessoas aqui com dons de cura, mas há pessoas lá no hospital morrendo. Isso é um apelo emocional? Não. Isso é uma clareza espiritual. Porque tem vezes que nós estamos na oração e as suas mãos queimam. Começam a esquentar e você não sabe. Ah, minha mão estava quente. Sabe por quê? Porque tem dom de cura sobre você. E às vezes o irmão do lado está ali com uma dor, que já fez um monte de exame e não sabe. Família da fé é para isso. Os dons e talentos são para isso. Amém? Infelizmente tem muitas pessoas no hospital tomando diversos tipos de remédio, nenhum faz efeito. Porque a dor física que aquela pessoa sente é uma dor tão profunda na alma, que chega a se expressar no corpo. Sabe quando aqueles amigos trouxeram um paralítico e colocaram pelo teto? Jesus disse: teus pecados estão perdoados. Amém? Então, queridos, o favor de Deus, Ele pega junto, Ele anda junto. A gente não precisa ter medo, não precisa viver intimidado, porque o favor de Deus já está disposto para mim e para você. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha só, José, Moisés e Esther, todos cumpriram propósitos divinos com a ajuda visível do favor de Deus. Gênesis 39, 21. Vou ler rapidinho. Contudo, Yahvé, o Senhor, assistiu José, estendeu sobre ele sua bondade e poder, e o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. Aos olhos de quem você precisa encontrar graça? Os olhos de quem que você precisa que o Senhor vá lá? Aleluia! Aleluia! Enquanto você está aqui sentado, o próprio Senhor está alcançando os olhos de quem precisa vir graça. Mas Mari é ímpio, é ateu, é isso, aquilo. Deixa para Deus. Deixa para Ele. Aleluia! Os egípcios também eram um monte de coisa. Um montão. Mas Deus fez que tivesse graça sobre José.
Queridos, e assim é comigo e com você. Você consegue entender isso? Você consegue entender que há um favor de Deus disponível com você, comigo e com você, para qualquer situação? Aleluia! Êxodo 3:21, farei ainda que os egípcios tenham boa vontade, agora é sobre Moisés, farei ainda que os egípcios tenham boa vontade para com os israelitas, de modo que quando sairdes, não o será de mãos vazias. Pegou essa? Ó, aleluia! Ó, o povo israelita, tudo escravo lá no Egito. Estou parafraseando lá em Êxodo. Você vai encontrar tudo isso e vai entender que tudo que eu falei aqui é Bíblia. Mas o que Deus fez? Diz para Moisés: prepara o povo, e eu ainda farei com que os egípcios despeçam vocês com abundância. Não vai sair de mão vazia. Não sei da onde é que você precisa sair, mas não vai sair de mão vazia. Não vai sair de mão vazia, porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus da minha e da sua vida, não te despede de mãos vazias. Aleluia! Meu Deus, hoje o Senhor está repetindo isso, que ninguém vai sair daqui de mão vazia, né? Meu Deus, aleluia! Aleluia! Esther 2:17, nós estamos já chegando ao final. E o rei apaixonou-se por Esther, e a amou mais do que todas as mulheres do seu harém. E ela conquistou a sua aprovação, e o seu favor, mais do que todas as virgens. Por isso ele decidiu colocar sobre a cabeça de Esther a coroa real da Pérsia, e a constituiu rainha em lugar de Vasti. E agora eu vou andar um pouquinho lá no livro de Esther, que subiu isso aqui. Eu não vou ficar para mim, porque não é para mim, é para alguém de vocês. Aleluia. E você vai ler lá no livro de Esther e vai encontrar. Será que não foi para esse tempo que o Senhor te preparou? Será que não foi para este tempo que o Senhor te preparou? Aleluia! Será que não foi para este tempo que o Senhor te preparou? Será que não foi para esse tempo? Todas aquelas lutas, todas aquelas dificuldades, todas aquelas situações. Mas será que não foi para esse tempo? Para esse tempo. Hein, Jonathan? Hein, Giovanni? Mas eu sei que é para cada um que está aqui. Eu sei que Deus está falando comigo também, Marilei. Será que não foi para esse tempo? Sim, foi para esse tempo. Para que viesse graça, porque houve graça quando Esther adentrou. Eu não sei quais são os lugares que Deus vai te levar a adentrar, ou que já estão programados e você tinha medo, e você estava insegura, o que eu vou fazer? Estava querendo botar vestes de sacos, mas o Senhor está dizendo, a minha graça já está lá. A minha graça já está lá. A minha graça já está lá. O meu favor já foi na frente. Pode se colocar de pé, por favor. O meu favor já chegou lá. E quando você chegar, você vai desfrutar da graça que eu derramei sobre você, sobre essa situação e sobre aqueles que ainda queriam te ver caído. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, você carrega uma missão, nós carregamos uma missão. O favor abre portas, toca corações, posiciona você em lugares estratégicos. Eu vou dizer de novo. Você carrega uma missão. Diga comigo. Feche os teus olhos, queridos. Feche os teus olhos. Eu carrego uma missão. Eu carrego uma missão.
E o favor de Deus abre portas, toca corações e posiciona e me posiciona em lugares estratégicos. Queridos, tem pessoas aqui nessa noite que o Senhor vai levar para lugares estratégicos, porque há interesse dele de alcançar pessoas, de alcançar vidas, de alcançar famílias. Você estava achando que era sobre você, mas o Senhor manda dizer nesta noite, querido, é só sobre a sua obediência. É sobre a sua obediência. É sobre a sua obediência. Porque eu quero salvar pessoas, porque há famílias destruídas que eu quero restaurar, e que vai ser através da luz que resplandece em ti, da alegria que resplandece em ti. Abaixa um pouquinho. Sabe, queridos, tem homens aqui que Deus vai levar para lugares estratégicos, e que quando lhe perguntarem sobre você, você vai dizer: eu sou casado e tenho filhos. E a presença de Deus vai encher, invadir e se instaurar naquele lugar. Porque só em você dizer: eu sou casado e tenho filhos, outros homens em posições muito melhores, em posições muito maiores, vão ser impactados sobre a esposa que eles estavam deixando, sobre os filhos que estavam abandonados. Queridos, é isso mesmo. Mas é desse jeito que a graça se move nas nossas vidas. Mas Mari, eu só disse que eu era casado. Me perguntou se eu tinha filhos. Tem alguns que nem têm filhos, mas que, não, eu sonho em ter filhos. E porque você respondeu isso, vai mudar a eternidade de pessoas, de diretores, que estavam com a família destruída, que estavam com a vida destruída, mas que vão olhar para a sua vida e vão ser tocados por causa da graça, por causa do favor imerecido, por causa do favor imerecido, por causa do favor imerecido. Aleluia, aleluia. Eu só quero ler mais um versículo. Provérbios 18, 21. A palavra diz assim: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Sabe, queridos, o Senhor, Ele fala com a gente. Há poder sobre a sua língua. E quem a usa habilmente será recompensado. É o que eu acabei de falar. Mari, mas eu nem precisei falar grandes coisas. Não, querido, sabe por quê? Porque a sua identidade em Cristo já fala mais alto. A sua identidade em Cristo já fala mais alto. O seu testemunho, a sua identidade. A sua identidade. Feche seus olhos, queridos. Pai, nós honramos a Tua palavra e tudo que o Senhor falou conosco nesta noite. O favor de Deus que está sobre nós, que nos posiciona e que me distingue e me capacita para novos voos, para novos lugares. Pai, eu entendo que não é sobre mim, é sobre a Tua graça, é sobre o Teu Espírito, é sobre o Teu favor, é sobre a Tua bondade. Pai, eu te dou graça, Senhor, eu te louvo pela Tua bondade, pelo Teu favor imerecido. Pai, eu sei que neste momento há muitas coisas na cabeça e no pensamento dos meus irmãos, mas tem algumas muito específicas que o Senhor vai trazer clareza nessa noite.
Há algo que começa a queimar nos corações, de um novo tempo, uma nova estação, um novo direcionamento, de lugares que o Senhor vai levar eles a estar, de lugares que o Senhor vai tirá-los e levá-los para novos lugares, para que eles possam ali, Senhor, viver plenamente a identidade de Cristo, plenamente a identidade que há neles, Pai. Obrigada, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu favor, pela Tua misericórdia. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que há solução. Obrigada, Pai, porque nós sabemos que há solução, há provisão, há cuidado do céu sobre a nossa vida. Obrigada, Pai, por casamentos restituídos, por famílias transformadas, por filhos desejosos a viver uma vida em Ti, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, por filhos e filhas que estão retornando à Tua casa nesta noite. Obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor marcou um encontro especial com eles. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada porque eu sei que o Senhor os envolve com a Tua graça nesta noite, Pai. Obrigada, Senhor, pela Tua bondade. Obrigada pelo Teu favor. Obrigada pelo Teu amor, Pai. Obrigada porque bondade e misericórdia nos alcançam todos os dias. Obrigada porque eu sei que a partir de hoje, Senhor, bocas vão se abrir para falar coisas do reino, para declarar confissões alinhadas com a Tua palavra. Obrigada por todas as instruções que o Senhor nos deu nesta noite, Pai. Nós Te louvamos, Te bendizemos e Te exaltamos, em nome de Jesus. Amém.